tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem aí dentro de casa, que tenham passado um final de semana maravilhoso. Chegamos aqui na aula 6 de História. Hoje nós vamos pôr já no ar a aula 6 e 7, para a gente já estar terminando essa semana aí a apostila que deverá ser entregue no dia 5, né, de maio na escola. Então, quem está junto com a professora não precisa correr, que vai dar tempo certinho de fazer todas as atividades até o dia 5. Quem está atrasado é que vai ter que correr aí atrás, né? Lembrando que tem que entregar de todas as matérias, tá bom? Lá no nosso horário está marcado o horário dos especialistas, né? De inglês, de artes, de educação física, também que vocês vão entregar a apostila, de acordo com o combinado com os professores de vocês lá, especialistas, tá bom? E a outra apostila, que é a apostila que a gente faz aqui, a gravação das matérias, tem que entregar dia 5, bem caprichado, que eu sei que vocês são demais. Vocês são muito caprichosos, eu sei que eu vou encontrar uma apostila completa e bem caprichada. Vamos lá, então? Chega de papo e vamos trabalhar. Peguem a apostila de vocês. São as duas últimas atividades hoje, a aula de História número 6. E a aula de História número 6 vai falar sobre moradia. Tipo de moradia. Moradia é o lugar onde a gente vive. Moradia é a nossa casa, né? Onde a gente abriga a nossa família, né? Tem pessoas que moram sozinhos e tem pessoas que moram com outras pessoas. Antes da gente começar a falar aqui, ler o texto moradia, eu queria lembrar para vocês que lá no início das aulas de História, nós falamos sobre a contribuição que tivemos, né, para a formação do povo brasileiro. Tanto nas aulas de História como nas aulas de Geografia, nós falamos das contribuições, né? Os portugueses que vieram para cá, os espanhóis, os italianos, os japoneses, né? Todos, de alguma forma, fazem parte aqui do povo brasileiro, né? Tem os indígenas também, que são os primeiros, né? São os nossos nativos, né? Os brasileiros natos, né? São os nossos indígenas. E eles também contribuíram com a sua cultura nos diversos aspectos que nós temos aqui, né? No nosso país. Então, antes da gente começar a ler o texto, eu selecionei para vocês algumas fotos de moradias. E são moradias que são de alguns países, e vocês vão ver a semelhança que tem em muitos lugares, até, né, da Europa, com as nossas moradias aqui. E tudo isso por quê? Porque nós também acabamos absorvendo alguma parte da cultura desses países, né, que nos influenciaram, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então? Olha só, então nós temos aqui uma moradia típica da sociedade indígena, tá bom? Que eles constroem, né, para morar. Geralmente, os indígenas, eles moram em famílias, né? Divididos por famílias, muitas vezes divididos por sociedades mesmo, né? Então, uma sociedade fica de um lado, outros nativos de outra sociedade de outro lado, né? Às vezes tem uma casa grande, a casa grande às vezes é a casa onde todos se confraternizam, onde todos acabam ficando junto, e na hora de dormir, olha, né, tem a casa que é pequenininha. E às vezes tem essa casa grande aqui que é para todos também, eles dormem, eles se alimentam também todos juntos no mesmo local. E temos aqui, tá vendo? Olha, uma casa grande, né? Aqui tá saindo uma fumaça, mas aqui também, né? Então, às vezes é uma casa que é só para fazer alimentação, ou para torrar algum grão, ou para fazer a mandioca, a farinha de mandioca que eles fazem, tá bom? Existem sociedades indígenas que são assim, né? Inclusive as que hoje habitam aqui, né, em São Paulo e em algumas outras regiões do Brasil, tem uma característica muito próxima a essa. Nem todas têm essa construção com esse tipo de material, né? Muitas usam alvenaria já, mas a estrutura, né? Uma casa grande e as demais casas pequenas, são iguais, tá bom?
Qual foi a contribuição portuguesa? Vamos ver, contribuição não, né? Como que é lá em Portugal? Eu tentei buscar de lá mesmo, tá bom? Olha só. Essa aqui são casas típicas coloniais de Portugal. Se a gente olhar a estrutura dessa casinha, né? Uma casinha que tem uma parede baixa, as janelas próximas umas das outras, né? A porta também. A gente vai identificar alguns lugares aqui mesmo no Brasil que nós temos bairros que são assim. Principalmente os bairros que são de visita, né? Que são históricos, que a gente fala de turismo. Quem já foi em Budas Artes já pode perceber que tem uma característica assim. Quem já foi no litoral, tem muitas praias do litoral que tem ruas que são casas assim, que a gente fala que são casas coloniais, tipicamente portuguesa, tá bom? E aqui é uma outra casa, já não tão colonial, também lá de Portugal, né? Mas muito parecido também com algumas das nossas casas que a gente vê aqui no Brasil. Moçambique, ó, faltou um C cedilha aqui, hein? A professora esqueceu do Moçambique, tem um C cedilha aqui, tá bom? Da África, lá na África, que também foi um dos povos que vieram para cá, né? Lá em Moçambique, olha só, também essa casa aqui é uma casa feita de metal, né? É uma casa que foi feita, esqueci o nome do metal que é usado aqui, mas aqui no Brasil também às vezes a gente já teve locais construídos assim, até escolas, a gente falava que eram escolas de latinha, né? Nós já tivemos hoje em dia, acredito que não temos mais, mas para a gente ver quais são tantas semelhanças que existem. Aqui já é uma casa mais típica, mais tribal, vamos dizer assim. Não, o importante a gente ver aqui, olha, é um corredor, várias casas, que é muito parecido com os condomínios que a gente tem aqui. E olha aqui, olha que bonito, né? Eles fazem toda essa pintura, que muitas vezes eles fazem no próprio corpo, também faz nas paredes das casas para poder enfeitar. Espanhola, da Espanha, vamos ver? Também já é uma casa muito parecida, né? Essa foto aqui é de uma casa bonita, né? Talvez uma casa de um bairro mais chique, mais elegante, lá da Espanha, né? Mas também muito parecido com as casas aqui que tem no Brasil, algumas, né? Principalmente as que são mais afastadas, né? São de bairros diferentes, bairros mais residenciais, né? Existem algumas casas que são assim. O Japão, né? O Japão tem a característica, né, do telhado, né, que é sempre caído, né? Com essa pontinha aqui, a gente vai ver em outra foto também, ó, os telhados são sempre assim caídos, como se fosse uma cabana. Um dos motivos para o telhado ser assim lá no Japão é por conta do frio e da neve. Como geralmente locais da Europa ou da Ásia, né, de outros países que tem incidência muito de neve, né, que o clima, então as casas têm que ser assim, porque quando neva, a neve não vai ficar acumulada no telhado, ela vai escorregar e vai cair. Porque se ficar acumulada no telhado, fica pesada, pode cair a casa e vai ficar mais frio também, né? Então, os telhados são todos feitos assim, bem baixo, parecendo uma cabana, por conta mesmo do tipo de clima que existe lá. Os italianos. Olha lá, na Itália também são vilinhas, né? Se a gente for no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo, ele é muito parecido com esse bairro aqui da Itália, né? A professora já foi lá para a Itália e é assim mesmo, muito parecido. Tem muitos lugares que parece estar andando no Brasil, é muito parecido. E tem essas outras partes que são centrais, são prédios do centro, que se a gente for pensar no centro aqui de São Paulo, também é muito parecido, tá bom? Então, por que fica tudo muito parecido? Porque foram contribuições, né? Vieram pessoas de lá para cá, o Brasil, e acabou trazendo a ideia de como se construía lá para cá, né? Houve essa aí, agora que o mundo é mais globalizado, né? Todo mundo se conhece pela internet, se fala pela internet, tem informações, então agora muito mais ainda a gente acaba tendo mais informações e acaba tendo mais oportunidades de conhecer outros locais e de repente se a arquitetura nos faz bem, se ela é plausível de ser usado, e por que não a gente usar uma coisa que é parecida se é boa, né? Muito bem.
Então, agora aqui, vocês vão ler os tipos de moradia, que ele vai falar mesmo dessa questão da moradia ser um direito, da moradia ser ser construída de acordo com o lugar onde você mora. As condições de solo são muito importantes para se estruturar uma moradia, né? Aqui no Brasil, nós temos o direito, né, humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante que toda pessoa deve ter uma moradia. É um direito que a gente tem que pensar muito sobre ele quando a gente vê tanta gente que não tem, tanta gente que a morada, às vezes, é um pedaço de papelão, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque está escrito aqui, ó, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, né, toda pessoa tem direito de ter uma habitação, né? E é previsto na nossa Constituição também. Então, nós temos que pensar sobre os direitos de todos aí. Quais são os tipos de moradia? Os tipos de moradia podem ser individuais, unifamiliares, somente uma família, e multifamiliares, muitas famílias. Casa de alvenaria. Quando pensamos em casa, normalmente nos vem à mente as construções de tijolos e telhas. Essa é a chamada casa de alvenaria, que corresponde à construção em que a estrutura utilizada para levantar a casa é unida por argamassa. A argamassa utilizada pode unir não só tijolos, mas também blocos de cerâmica, vidro, concreto e pedras. Esse tipo de moradia pode ser térreo ou com mais de um andar, os chamados sobrados. Então, casa de alvenaria é aquela casa que a gente fala que é de tijolo e cimento. Essa argamassa seria o cimento, né? Edifício. Já pensou se cada pessoa no mundo habitasse uma moradia unifamiliar? Possivelmente não teríamos espaços para tantas construções. Foi por isso, então, que surgiram os edifícios. A falta de espaço fez com que houvesse a necessidade de verticalizar as moradias. Então, como a população aumentou demais, não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Foi-se necessário a construção de edifícios, que são moradias verticais, ou seja, uma em cima da outra, vertical. Quando a gente fala que a pessoa tem uma casa na rua, é horizontal, porque é uma do lado da outra, e vertical é uma em cima da outra. Palafita. As palafitas são habitações construídas em áreas alagadas. Sua construção é feita a fim de evitar que a moradia seja arrastada pela correnteza dos rios. Basicamente, as palafitas são construções de madeira feitas com estacas que elevam as moradias a fim de evitar a evasão das águas dos rios, né? Então, olha aqui. Se coloca lá umas estacas até o fundo do rio. Muitos lugares constroem isso na época da seca, né? Então, na época da seca, o rio baixa tanto que é possível ver o leito do rio. Então, se constrói essas estacas, já deixa um pouquinho acima, porque quando chover demais, às vezes essa água aumenta, né? E para não alagar e ir para casa, não ir embora, se constrói dessa forma. Tá? No Brasil, lá na região norte, é muito mais comum a gente encontrar palafitas. Oca. As ocas são as habitações indígenas, tipicamente brasileiras, e o nome é originário do Tupi. Sua construção normalmente é feita de vários nativos e corresponde a uma moradia coletiva. Normalmente é feita de galhos, troncos de árvores, palhas e folhas. São geralmente bastante resistentes, podendo durar muitos anos. Muito bom. Pau a pique. Pau a pique são construções bastante antigas que utilizam técnicas rudimentares. Essas moradias são geralmente muito simples e mais comuns nos municípios do interior do Brasil. Então, são rudimentares por quê? Porque o que faz essa massa, que é essa parede, geralmente é o próprio barro, né? Eles vão com a mão mesmo, moldando como se fosse uma argila. Quando a gente brinca de argila e de massinha e constrói casa, lógico que não é uma massinha de modelar, mas é uma argila, um barro
que fica bem resistente até e que se constroem lá no interior mesmo do Brasil. Existem casas assim, sim. Iglu. Os iglus são habitações construídas em locais que apresentam baixas temperaturas, normalmente encontrados nas regiões polares. Os iglus são construídos em blocos de neve. Então, olha só, a Valentina até estava comentando no último dia que a gente teve aula, né, Valentina? Se você estiver assistindo um vídeo, que ela foi num lugar que tinha uma casa feita no gelo. Então, essa casa feita no gelo, Valentina, é um iglu, né? Aqui se constrói geralmente, né, os iglus para proteger do vento. Frio continua mesmo lá dentro, fica uma geladeira, não tem jeito, fica frio, mas não venta, então a temperatura fica um pouco melhor do que a temperatura fora do iglu, né? Porque geralmente onde tem neve venta muito também. Tá bom? Muito bem. Terminando de ler, temos o vocabulário aqui para vocês lerem o significado das palavras e vamos então para a interpretação da atividade. Após a leitura do texto, realize as atividades. Descreva para que servem as moradias. Então, vocês vão voltar lá. Vocês perceberam que essa primeira parte do texto aqui a professora não leu, então vocês vão precisar ler essa primeira parte aqui, para vocês entenderem, né, para vocês verem para que serve a moradia e conseguir responder com mais clareza, tá bom? As perguntas lá, que a professora só leu a segunda parte do texto. Das moradias apresentadas, qual mais se assemelha à sua? As apresentadas que ele está dizendo é essa, olha, edifício, casa de alvenaria. Qual dessas se assemelha mais à sua? Vocês vão responder. Qual das moradias você achou mais diferente da sua e por quê? Qual que é super diferente? Né? Tem, acho que umas 3 aí que deve ser super diferente da de vocês. Primeiro porque a gente não mora no lugar onde cai neve, né? Então deve ser muito diferente a da de vocês. Explique por que o tipo de moradia é definido pelas condições do ambiente em relação ao clima, regiões e condições do terreno. Por exemplo, vocês vão dar um exemplo disso. Isso também está na primeira parte do texto, tá bom? Complete a frase a seguir sobre as moradias apresentadas no texto, segundo as características de seu bairro. As moradias que mais vejo em meu bairro são... Então, vocês vão ver, vão falar aqui, o que tem mais no meu bairro é a casa de alvenaria, ou é um edifício, ou são palafitas, ou são iglus, ou são ocas, tá bom? Ou pau a pique, né? Também tem lá. As moradias que nunca vi são... Então, as que mais vejo no meu bairro, onde vocês moram, qual que vocês mais veem. A que você nunca viu no bairro, qual que é. E qual que você gostaria de conhecer, né? Dentre daquela que você nunca viu, qual que você gostaria de ver? Tá bom? Muito bem, boa aula para vocês. Aula 6, nós já voltamos daqui a pouquinho com a aula 7.